Boa tarde, pessoal, eu sou o professor Jefferson dos Santos. Estou aqui direto da fazenda para ter nossa aula sobre sistemas lineares. Nossa primeira parte aqui vai ser discutir sistemas lineares do tipo 2x2, que são os sistemas mais fáceis, mais triviais de serem trabalhados. Bom, primeiro passo, o que é um sistema linear? Sistema linear é um conjunto formado por várias equações, onde cada uma dessas equações são combinações lineares de variáveis. O que quer dizer uma combinação linear de variável? É um somatório de produto de coeficiente por variável, onde essas variáveis não podem estar elevadas ao quadrado e nem ter produto misto entre variáveis, tudo bem? Bom, os mais fáceis e mais cobrados, também em algumas provas específicas, são os sistemas 2x2 e o 3x3, que vai ser o tópico da primeira aula e da segunda aula dessa parte de sistemas lineares, tudo bem? Vamos lá para o nosso primeiro tipo, que é o tipo 2x2. O primeiro exemplo é um sistema trivial, 2x2. A gente vai resolver esse sistema trivial. O método de solução para sistema 2x2, você pode utilizar o método da adição, ou o método da comparação, ou o método da substituição. Depende de qual sentido que você for utilizar, um desses métodos encaixa melhor. Eu vou usar aqui o método da substituição, que consiste em você isolar uma variável e substituir na outra equação. Escolhi fazer com esse método devido à presença dessa equaçãozinha aqui, 2x menos y igual a 0, onde eu posso isolar o y e obter uma função de x. Então, quando eu faço isso, y passa para cá positivo, fica 2x igual a y, é a mesma coisa que y igual a 2x. Se eu tenho a expressão isolada do y, eu vou pegar essa expressão isolada e vou substituir na equação de cima. Quando eu substituir aqui, fica x mais 3 vezes o valor do y, que é 2x, igual a 7. Está tendo x mais 3 vezes 2x dá 6x, que é igual a 7. Então, x mais 6x dá 7x, que é igual a 7. O x vai ser 7 dividido por 7, que é igual a 1. Então, o método da substituição permite o primeiro encontrar o valor do x. Isso não é sempre, pode ser que eu encontraria o valor do y primeiro. Bom, então o x vale 1. E como nós temos uma expressão isolada para o y, que é esta, nós vamos substituir o x por 1 nessa expressão e vamos ganhar que o y é igual a 2 vezes 1, que é 2. Bom, sempre na ideia do sistema linear, você obtém a solução com a mesma ordem do sistema. Nós temos um sistema 2x2, de ordem 2. Ele é um sistema 2x2 porque eu tenho duas equações e duas variáveis. Então a solução é um par ordenado. A solução desse sistema é o par ordenado xy, onde o x vale 1 e o y vale 2, tudo bem? Então resolvemos esse sistema aí, que é trivial, usando o método da comparação. Comparação não, método da substituição, tudo bem? Em algum momento dessa aula eu vou usar o método da adição e o método da comparação também para resolver probleminhas, valeu? Bom, vamos passar adiante e verificar o que tem de interpretação geométrica quando eu resolvo um sistema linear. Cada uma dessas duas equações que compõem um sistema linear forma uma reta no plano cartesiano. Se o sistema teve uma solução, é porque essas retas se cruzam exatamente nesse ponto que é o par ordenado da solução. Então eu tenho aqui duas retas, uma reta R, uma reta S. Essa reta R é a reta da primeira equação, essa reta S é a reta da segunda equação, e elas se cruzam num ponto P de coordenada x valendo 1, y valendo 2, que é exatamente a solução do sistema linear. Então a solução de um sistema linear é o ponto de intersecção que as retas têm uma em relação com a outra. Aonde as retas se cruzam, ponto em comum entre as duas retas, tudo bem? Esse ponto pode ser que ele exista e seja único como caso, pode ser que ele não exista e pode ser que a reta se cruza uma com a outra em infinitos pontos, como a gente vai ver no próximo exemplo. Se liga. Bom, o próximo exemplo, ele traz pra gente dois sistemas lineares, que eu escrevi ele aqui no quadro.
e eu vou estar resolvendo esses dois sistemas lineares. A gente vai ver que esses dois sistemas ou tem infinitas soluções ou tem nenhuma solução. Vamos lá? Olha, o primeiro sistema é o x mais 3y igual a 6, 2x mais 6y igual a 12. Nota o seguinte, ó. Se eu pego a primeira equação, multiplico ela por 2, isso é, pegar todos os elementos dessa equação, multiplicar por 2, eu vou obter um sistema que é chamado sistema equivalente, que vai ser da forma 2x mais 6y igual a 12. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6, 12. A segunda equação continua a mesma coisa. Seria equivalente também ao pegar a equação de baixo e dividir ela por 2. Esses dois sistemas, eles representam, as duas equações representam a mesma equação. Do ponto de vista que a gente fez na questão anterior, cada equação representa uma reta. Então essas duas equações representam as mesmas retas. Então está uma reta em cima da outra. Como o ponto de intersecção entre as duas retas, pelo exemplo anterior, é a solução do sistema, se eu tenho duas retas e uma está em cima da outra, qualquer ponto dessa reta é solução do sistema. Nesse caso aqui, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente diz que o sistema ele possui infinitas soluções. Tudo bem? Bom, vamos para agora a equação de baixo. Eu vou pegar esse sisteminha aqui, x menos 3y igual a 1, menos 2x mais 6y igual a 3, e vou dividir isso por menos 2. Então o fato de dividir por 2, cada número vai ser dividido por 2, e o fato de ser menos 2 vai trocar o sinal de todos os elementos da equação. Então primeira equação, x menos 3y igual a 1, continua. Segunda equação, menos 2 dividido por menos 2 dá 1, então fica somente o x. 6 dividido por menos 2 dá 3, então fica menos 3y. 3 dividido por menos 2 dá menos 3/. Quando eu olho para esse sisteminha, eu vejo uma inconsistência entre as duas equações. Olha, x menos 3y igual a 1, x menos 3y igual a menos 3/2. Então eu estaria procurando um número, dois números, tais que esse número menos 3 vezes o outro dá 1, e o mesmo número, menos 3 vezes o outro, tem que dar menos 3/2. Tem que dar duas respostas distintas. Isso é impossível. Então a mesma coisa dizer que, olhando em ponto de vista de retas, essas retas podem se cruzar. E nem pode estar uma em cima da outra, como é o caso da primeira. Então aqui a gente tem uma situação de retas paralelas. Elas são paralelas porque esses dois números, o coeficiente do 1 e do y, são iguais e eles têm a ver com a direção para onde a reta vai apontar, chamado coeficiente angular da reta. E elas não são idênticas porque o lado de cada igualdade são distintos, que é 1 e menos 3/2. Quando a gente vai analisar esses dois tipos de situações num ponto de vista do gráfico, a gente vai ver essa situação. Eu tenho, no primeiro caso, que as duas equações determinam a mesma reta, então as retas são retas coincidentes, então o sistema tem infinitas soluções, porque qualquer ponto que satisfaz uma reta também satisfaz a outra reta. E no outro caso a gente tem retas paralelas, elas nunca se cruzam, nunca vão se tocar uma na outra, nunca vão se cruzar. Então aqui eu tenho um caso de ter nenhuma solução, ou seja, um sistema que é impossível de resolver, tudo bem? Bom, a gente vai apagar o quadro aqui e vamos voltar agora com aplicações do sistema linear 2×2, do ponto de vista da modelagem matemática, que é o processo que a gente usa para transformar uma situação descrita num texto em forma de sistema para resolver, tudo bem? Vamos lá? Bom, voltamos para fazer o nosso próximo exemplo, que é um exemplo que aplica a ideia de, dada uma situação de um texto, extrair dela uma informação que forme um sistema linear. Vamos lá? Uma companhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que são roubados, em média, 150 carros por ano. O número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. E as marcas X e Y juntas correspondem por cerca de 60% dos carros roubados. Qual o número esperado de carros roubados da marca Y?
Eu coloquei aqui duas variáveis que vão estar aparecendo no nosso sistema. Como aparece x e y referenciando a marca, eu coloquei Q de x e Q de y referenciando a quantidade de carros da marca X e da marca Y. Os carros que são roubados, tudo bem? Bom, veja só. O número de carros roubados na marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. Então eu estou tendo uma situação que a quantidade de carros da marca X são roubados é igual ao dobro da quantidade de carros da marca Y. Já bolei a minha primeira equação. Como o sistema trabalha com essas duas informações, duas variáveis, eu tenho que ter uma outra informação que seja capaz de produzir mais uma equação para resolver o problema. Interessante, os sistemas 2x2 desse tipo, apresentados em formas de um texto, para a gente fazer um processo de modelagem, ele necessita do mesmo tanto de informações quanto for as variáveis a ser encontradas, tá bem? Bom, outra coisa, as marcas X e Y, ou seja, a quantidade de carro X mais a quantidade de carro Y juntas, representam 60% dos carros roubados. Isso é igual a 60% do total de carros roubados. Em média, são roubados 150 carros, de acordo com o início do enunciado. Então, 60% de 150. Bom, a gente vai fazer esse cálculo aqui mentalmente. Olha, 10% de uma quantidade, 10% de 150, é equivalente a você pegar esse 150 e dividir por 10. Quando eu pego 150 e faço a divisão por 10, eu posso cortar o zero, que sobra é 15. Então 10% é 15. O que é 60%? É 6 vezes a quantidade de 10%. Se 10% é 15, 60% é 6 vezes 15, que dá 90. Então já vou apagar aqui e vou colocar 90. Bom, veja que bacana, ó. Eu posso pegar essa expressão aqui e já substituir aqui embaixo, usar o método da substituição novamente. Então vou pegar essa primeira equação e vou substituir na equação de baixo. O que eu vou ter vai ser 2 vezes a quantidade y mais a quantidade y, que é igual a 90. 2 vezes a quantidade y mais a quantidade y dá 3 vezes a quantidade y, que é igual a 90. Então o 3 está multiplicando, vai passar dividindo, a quantidade y é 90 dividido por 3, quer dizer que a quantidade y é igual a 30. Ou seja, são 30 carros roubados da marca Y, que é justamente o que a questão quer, só quer saber quantos carros são roubados da marca Y. São 30 carros. Se a cliente tivesse interesse de descobrir quantos carros são roubados da marca X, olha que bacana, a quantidade de X é o dobro da quantidade de Y, então seria 60 carros, tudo bem? Bom, vou ao prazo de eu apagar o quadro e a gente voltar com um exemplo bacana para vocês. Vamos lá. Retornando aqui para fazer mais um exemplo dessa parte de sistemas lineares 2x2. Bom, um comerciante varejista comprou 80 calças de dois tamanhos diferentes, pequeno e médio, gastando no total R$ 4.300. Cada calça de tamanho pequeno custou R$ 50 e cada calça de tamanho médio custou R$ 60. Quantas calças de tamanho pequeno e médio, respectivamente, ele comprou? Olha que bacana. Essa é uma situação que trabalha com duas informações: calça de tamanho pequeno e calça de tamanho médio. Então eu preciso de duas equações para cada uma dessas informações para poder resolver esse probleminha. E esse probleminha ele pode ser modelado por meio de um sistema linear 2x2. Vamos lá? Primeira informação: P vai representar para mim a quantidade de calças do tamanho pequeno e M a quantidade de calças do tamanho médio. Como ele comprou 80 calças, a gente já sabe a primeira equação, que P mais M é igual a 80. A segunda equação vem da seguinte informação: cada calça do tamanho pequeno custa R$ 50. Quando eu pego 50 e multiplico por P, eu estou descobrindo o total que ele gastou comprando as calças pequenas. Cada calça média custa R$ 60. Quando eu pego 60 e multiplico por M, eu estou descobrindo o total que ele gastou com calças médias. Se eu somo essas duas quantidades, me dá o total que ele gastou comprando as calças dos dois tipos, que a questão fala que é R$ 4.300.
reais. Então tá aqui o nosso sistema associado àquele probleminha. A nossa modelagem matemática levou a esse sisteminha, tá bem? Bom, eu posso fazer um chap-chap aqui, cortar zerinhos, de forma que eu vou obter um sistema equivalente agora, que vai ser P mais M igual a 80, 5P mais 6M igual a 430. Como não tem aqui uma variável possível para simplificar mais, o 5, o 6 e o 430 são primos entre si, eu não vou simplificar mais. Eu vou usar o método aqui, que é o método da adição, a capacidade que eu tenho de somar duas equações e cortar uma delas. Olha, se eu somar as duas equações, não corta, mas se tivesse aqui menos 5P ou menos 6M, poderia cortar com P de baixo ou com M de baixo. Então eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por menos 5. Quando eu multiplicar por menos 5, vai aparecer menos 5P, menos 5M e menos 400. Todo mundo fica multiplicado por menos 5. Então eu vou obter um sisteminha equivalente que vai ser menos 5P, menos 5M igual a menos 400. Embaixo continua sendo 5P mais 6M igual a 430. Então eu vou somar agora as duas equações, o método da adição. Quando eu somo as duas equações, eu posso cancelar o menos 5P com mais 5P, 6M menos 5M dá só a letrinha M, 430 menos 400 dá 30. Então descobrimos aqui que as calças do tipo médio totalizam 30 calças. Bom, essa primeira equação, que é a equação P mais M igual a 80, está dizendo que a quantidade de calças pequenas mais as calças grandes, médias, que totalizam 30, somadas dá 80. Então a quantidade de calças pequenas é exatamente 80 menos 30, que é 50. Então nós temos 50 calças pequenas e 30 calças médias. Quantas calças de tamanho pequeno e médio, respectivamente, ele comprou? 50 e 30, que dá a nossa letra E dessa questão, tudo bem? Bom, fica aí que a gente volta com uma questão massa para vocês, viu? Vamos lá! Voltamos para fazer uma questão massa aqui, direto da fazenda, sobre sistema lineares 2x2. Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem um número de irmãos igual ao número de irmãs. E cada filha tem um número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal? Como é que eu vou fazer essa questão, hein? Que questão, hein? Um sisteminha 2x2 bacana. Eu quero que para você entender essa questão, você pense junto comigo da seguinte forma. Vamos escolher um filho e uma filha e vamos basear as contas sobre eles. Como a conta vai depender do filho que eu escolher e da filha que eu escolher, já que cada um deles tem o mesmo número de irmãos e o mesmo número de irmãs, vai ficar bem tranquilo em relação a isso. Vamos lá. Bom, escolher, eu estou chamando de X o número de filhos e Y o número de filhas. Se eu pegar um desses filhos, quantos filhos sobrarão? X menos 1, correto? Então X menos 1 é o número de irmãos que eu tenho para um filho que eu escolhi. E ele fala que o número de irmãos é igual ao número de irmãs. Quantas irmãs esse filho vai ter? Y. Tudo bem? Olha, de X filhos eu escolhi 1. Ficou X menos 1 filhos. Esse X menos 1 é irmão desse cara que eu escolhi. E tem a mesma quantidade que o número de irmãs, que é Y. Já que eu escolhi um filho, não uma filha. Então tá aí a primeira equação. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Uma dessas filhas tem quantos irmãos? Uma dessas filhas tem X irmãos, correto? Tudo bem. Se eu escolher uma dessas filhas, ela terá agora, essa filha escolhida, Y menos 1 irmãs. E o número de irmãos dela é igual ao dobro da quantidade de irmãs dela. Então peguei uma filha da Y filhas. Ficou Y menos 1 filhas que são irmãs dessa. O dobro dessa quantidade é igual ao número de irmãs dessa filha, que é X. Já que tem X filhos na jogada.
Então tá aí o nosso sistema modelado. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir por 2 aqui. Esse sisteminha vai ficar x menos 1 igual a y. X igual a 2y menos 2. Eu vou usar o método aqui da comparação. Então eu vou apagar, vou passar esse menos 1 para lá. O menos 1 passa somando, então fica y mais 1. Então x é igual a y mais 1, x é igual a 2y menos 2. O que é o método da comparação? Se x é igual a isso, que é y mais 1, e x é igual a 2y menos 2, é porque essas duas quantidades são iguais. Então, y mais 1 é igual a 2y menos 2, porque x é igual a isso, e x é igual a isso também. Bom, vou passar o y para lá, vai ficar 2y menos y, vou passar o menos 2 para cá, fica 1 mais 2, então está dando 3, igual a y. Então o número de filhas é 3. Então tem 3 filhas. Bom, essa equaçãozinha aqui já nos dá o número de filhos, que é x. Então quando eu substituir y igual a 3 aqui, x vai ser igual a 3 mais 1, x é igual a 4. Então tem 4 filhos. Bom, no total, o casal tem 7 filhos. Beleza? Então aí descobrimos aí a solução da questão, que dá a letra E, com o casal tendo 7 filhos. Essa questão foi bacana, foi legal, foi suave. E o bom dessas questões é o nível de interpretação que a gente usa, tudo bem? Fica aí, a gente volta na próxima aula para discutir sistemas lineares do tipo 3×3. Até mais, fiquem com Deus!